uma experiência pessoal que nós particularmente tivemos enquanto estávamos escrevendo, psicografando um livro, O Recados do Meu Coração, que é um livro com mensagens dele. E eu tive assim não vou dizer felicidade, mas a responsabilidade, em uma dessas noites, eu, em desdobramento, estive nesse posto de socorro. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eu entrei numa determinada sala onde haviam muitos equipamentos. E eu perguntei a um espírito que ali estava, que comandava aqueles equipamentos, cheio de luzes, que eu não entendia direito o que era. E eu perguntei o que são esses marcadores, essas luzes, esses equipamentos. Ele falou: aqui nós registramos as preces que chegam da terra, as solicitações de intercessão ao Dr. Bezerra. E eu perguntei: são muitas? Foi a pior coisa que eu podia ter feito. Ele falou assim: você quer escutar? Eu falei: quero. Ele tirou um plug, me pareceu que era um plug, e automaticamente um vozerio, era choro, era gritaria, era gente rezando, e tudo aquilo ao mesmo tempo, que me impactou de tal forma que eu acordei. Acho que eu não consegui suportar. Tamanho foi a carga de informações, de preces, de energia que eles registravam. Então, certamente, contando com essas orações que chegam até ele estabeleceu aqui uma mensagem, através de Chico Xavier, que certamente é uma receita para todos nós. Porque enquanto estávamos psicografando esse livro com ele, ele me disse assim, que muitas vezes o que nós precisamos não é tanto de um passe dele, de uma cirurgia espiritual. O que nós precisamos muitas vezes era de evangelho. O que nós precisamos era mudar a nossa maneira de entender as coisas, de ver os problemas, de ver a nós mesmos. Que é isso que nos tornava doentes. E que pouco adiantava ele e a sua equipe e os espíritos do bem trazer uma energia boa para nós se nós continuamos com a cabeça ruim. E é sobre isso então que ele vem falar, traçar essa diretriz, que é uma receita. Se alguém está com papel e lápis, pode anotar a receita de Dr. Bezerra, a diretriz que ele vai dar para nós. Então ele diz assim: filhos, o Senhor nos abençoe. Ante as lições do Evangelho, estejamos convencidos de que em todas as crises da existência, como sejam, aí ele começa a falar quais são as possíveis crises que nós estamos enfrentando. Problemas. Quem tem problemas? Levante a mão. Todo mundo. Incompreensões, injúrias, provas, lutas, tribulações, amarguras, sofrimento, perseguição, angústia, desilusão, tristeza, humilhação, calúnia, preterições, aflições, obstáculos e privações. Ou seja, ele pegou tudo aqui. Alguém tem alguma coisa que não está aqui, não? Hã? Tudo bem, você tem várias coisas aqui, tá certo, também, é possível. Mas eu acho que ele pegou tudo aqui, né? Se alguém tem alguma coisa que não está aqui, olha, toma bastante passe hoje, né? Então ele fala assim, aí vem a diretriz dele em 3 linhas. Mensagem é curtíssima. E diz: diante de quaisquer transes da vida. Aí então ele estabelece a diretriz de 3 passos. Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se, aí então ele dá as 3 coisas. Mas antes de falar essas 3 coisas, que eu acho que ninguém talvez esteja interessado, né? É interessante observar que ele fala, diante de quaisquer transes, tudo
venceremos. Primeira ideia que eu acho importante captar dessa mensagem é esta proposição de esperança para nós. Ele fala, não importa qual seja o seu problema. Não importa. Se é perseguição, tribulação, calúnia, perseguição, angústia, sofrimento, tudo isso que ele falou aqui. Diante de quaisquer transes, tudo venceremos. Isso é formidável. Eu até acho que ele não precisava dizer mais nada. Tudo venceremos. Isso já é um remédio para a nossa cabeça. Não é? Porque o inimigo espiritual está falando o que para nós? Tudo perderemos. Não é isso? E às vezes nem é o nosso espiritual. Às vezes somos nós mesmos. Que aliás somos, na maioria das vezes, o nosso maior inimigo. Quando nós nos entregamos ao desânimo, ao derrotismo, ao pessimismo, ao negativismo, à aflição, à desesperança. Quando nós queremos já entregar os pontos. Não vai dar, não vou conseguir, não é para mim, não tenho condições, vai ser impossível, não vou sair dessa vivo. Não é? Então muitas vezes nós estamos nessa condição que é a pior tragédia da nossa vida. O maior problema que a gente tem não é o problema em si. Muitas vezes é a preocupação com o problema. André Luiz falava que o que nos mata é a preocupação com a preocupação. Não é? Não é tanto o problema em si, é a preocupação com o problema. Muitas vezes nós ficamos mais aflitos com a preocupação do que com o problema mesmo. Eu passei por uma experiência muito interessante esses dias. Nós passamos por um acidente de trânsito na quinta-feira. Um acidente de dimensões assim, bem graves. Mas eu saí do carro com pequenas dores. Totalmente desproporcionais à gravidade do acidente. Eu achei até que tinha desencarnado, porque eu olhava para o carro, e falava assim, alguém morreu nesse carro, não é possível. Mas era o carro que eu estava, né? Lá com meus dois amigos ali. Vocês não desencarnaram, não, então aí ainda, né? Bom, saí com uma certa dorzinha, um arranhão aqui, um arranhão acolá. E fui fazer a palestra depois ainda. Sentindo um pouco de dor, mas fui até o fim. Cheguei em casa, dormi bem. Tranquilo. Um certo incômodo, mas eu falei, normal, da batida. Tal. Aí recebi um telefonema na parte da manhã, no dia seguinte, dos meus amigos ali. Como é que você está? Não, estou bem, tranquilo. Olha, nós fomos no hospital e estamos mal, viu? O meu amigo Zé Roberto falou assim, olha, eu fui lá, fraturei uma costela. Vai dar uma olhadinha. Eu falei, não digo não, tudo certo, não tenho nada, estou bem, uma dorzinha aqui lá. E fui trabalhar. Aí fui pensando naquilo, né, que ele falou, né? Falei, bom, se ele fraturou a costela, será que alguma coisa aconteceu comigo também? Mas não pode ser porque eu estou bem. Estou bem. Mas por encargo de consciência, para quer saber uma coisa? Eu deixei no médico, para tirar isso da cabeça. E fui. Chega lá, me examinou, tirou a chapa, olhou para mim, o senhor fraturou a costela. Naquela hora eu já senti um baque, maior do que a batida. Aí deu remédio, tomei uma injeção, né? Saí de lá.
Aí quando eu saí do coisa, sentei no carro, falei, fraturei a costela. Começou a doer. Começou a aparecer um monte de dor que eu não estava atento. Eu já não conseguia sentar direito, coisa que antes eu sentava. Não conseguia dormir direito, que antes eu dormia na noite. Eu fiquei impressionado, meu Deus do céu. Eu estou sofrendo mais com o peso do diagnóstico do que com a coisa em si mesmo. Não acontece isso? Muitas vezes Chico Xavier e Manuel falavam para o Chico, não revela as doenças que as pessoas têm. Porque o Chico, com a sua mediunidade fantástica, ele via o interior das pessoas e via as doenças que elas tinham e do que elas iam morrer. E Emmanuel proibiu de o Chico fazer qualquer revelação. Por quê? Porque Emmanuel falava, Chico, às vezes a pessoa ela vai ficar mais assustada com o diagnóstico e vai morrer por causa do diagnóstico e não por causa da doença. E várias pessoas passaram com câncer ali. Ele sabia, Chico está doendo aqui. Ele via um câncer. O Manuel falou, fica quieto, não fala nada. E não falava. Depois de 15, 20 anos, a pessoa desencarnou do quê? Infarto, fratura na costela. Então, o primeiro remédio que o Dr. Bezerra traz para nós é esse, que nós devemos mentalizar. Tudo venceremos. Então, quando a gente acordar de manhã, primeira coisa, antes de brigar com o espelho, né, antes de reclamar, pense, tudo vencerei. Tudo vencerei. Vai fazer uma entrevista de emprego? Tudo vencerei. Vai entrar no carro do seu amigo? Fala assim, tudo vencerei. Né? Vai receber sua sogra em casa? Fala, tudo vencerei. Né? Vai fazer um exame médico? Vai fazer uma cirurgia? Tudo vencerei. Ah, mas se eu morrer? Venceu, você vai continuar vivo do outro lado. Tudo vencerei. Isto é uma desobsessão mental. Porque muitas vezes, por dentro nós estamos, vou perder, vou morrer, não vai dar, não vou conseguir. E isto é uma matéria mental que acaba o quê? Conturbando e acaba favorecendo aquilo que eu estou alimentando com os meus pensamentos. Pensamento é força, pensamento é energia, energia que constrói. Só que essa energia é neutra. Ela pode ser boa ou ruim, dependendo daquilo que eu estou pensando, com a inclinação que eu dou para ela, que cor que eu dou para ela. Quando eu falo tudo venceremos, eu estou emanando uma energia de vitória. É essa energia de vitória que abre caminho, que atrai as coisas boas. Jesus não falou a cada um segundo as suas obras. Nós estamos obrando também com o pensamento. Obra não é só aquilo que eu faço com as minhas mãos, é também fruto daquilo que eu penso. Recentemente eu li um estudo que nós temos em média 95 mil pensamentos por dia. É muito pensamento, né? Quanta coisa passa na nossa cabeça. Mas o que é que a gente... Quais são desses pensamentos aqueles que são mais fixos? Vamos ver qual é a qualidade do nosso pensar. E vamos mudar isso. E o Dr. Bezerra dá esta recomendação tão importante, que é mais importante que um remédio, é mais, às vezes, importante que um passe. Porque se nós vamos dar um passe na cabeça de um derrotado, os fluidos assim batem, cai tudo do lado. Jesus não falava em muitas curas, a tua fé te salvou.
contrário senso, ou seja, se Jesus fala que a fé pode salvar, a falta de fé pode derrotar, matar, não curar. E não é a mesma coisa, a gente não emprega a mesma energia acreditar e não acreditar, crer e descrer. Ou o trabalho que dá para descrer é muito mais fácil do que o trabalho que dá para crer. Não é a mesma coisa? A gente não emprega, não é o mesmo trabalho? Então por que a gente não crê? Por que a gente não acredita na vitória, na cura, na recuperação, na harmonia, no progresso? Mas aí a gente fica com a nossa cabeça de derrotado. O que é que vai acontecer na nossa vida? Derrota. Imagine você indo fazer uma entrevista de emprego com esse sentimento. Derrotado. Imagine você querendo no seu trabalho, no seu comércio, com essa cabeça descrente. Quem lida com o público, enfim, todas as situações. Se você sai à noite para, quem sabe, encontrar um parceiro, uma parceira, uma pessoa legal, e você com a sua cabeça derrotada, ninguém me olha, ninguém me vê, devo ser um espelho, um invisível, que ninguém me vê, quer dizer, não me acho em condições de, não me sinto capaz de, me sinto como um fracassado, enfim, essas coisas que normalmente estão, né, constantemente na nossa cabeça. E isto é uma obra que nós estamos fazendo, estamos construindo energias em cima disto, e essas energias vão formatando a nossa vida. Então, vamos mentalizar isso constantemente, né? Tudo vencerei, tudo vencerei. Você está no meio da tempestade, você fala, tudo vencerei. Não é para falar quando tudo está dando certo. Tem que falar quando a gente está no meio da tempestade. Tudo vencerei. E aí então, mas o Dr. Bezerra fala, tudo vencerei se. Aí então tem as 3 condições. Não basta só ficar falando, tudo vencerei, tudo vencerei, tudo vencerei, e não fazer essas 3 coisas que ele está falando. Primeira coisa, tudo venceremos se nos dispusermos a 1. Esquecer o mal. Primeira proposta que o Dr. Bezerra está falando, esquecer o mal. Como é que a gente faz isso? Veja que então, novamente aqui, o que o Dr. Bezerra está fazendo para a gente fazer um trabalho o quê? Mental. Esquecer o mal. E o que é esquecer esse mal? Todo o mal que aconteceu na nossa vida. Todo mundo aqui já sofreu algum episódio em que o mal entrou, né? Um mal entendido, uma má palavra, né? Um acontecimento infeliz, um momento da nossa vida que foi um momento difícil, aquela fase, né? De turbulência, um fracasso que a gente teve, uma experiência negativa, um casamento, um relacionamento mal sucedido, né? Uma atividade profissional que não rendeu aquilo que nós imaginávamos, um investimento que nós fizemos que não deu certo, uma calúnia que nós sofremos, uma injúria, uma traição, uma perseguição, enfim, o mal entra na nossa vida de muitas formas. O que é que o Dr. Bezerra fala? É preciso, se a gente quiser vencer, é preciso o quê? Esquecer o mal. Se ele fala isso, por quê? Se ele está mandando esquecer o mal, é porque a lembrança contínua do mal nos faz mal. Não é tão óbvio isso? É tão elementar isso, mas é isso que a gente esquece. A gente esquece das coisas óbvias.
E eu vou falar uma coisa óbvia agora. Anota aí. O mal faz mal. Não é fantástico isso, gente? Coisa que eu descobri assim tão... Não é? Não é a lâmpada acesa. O mal faz mal. Então a lembrança de todo o mal que a gente passou já na nossa vida, isso precisa ser o quê? Esquecido. E esquecer o que é? Não ficar fuçando nos arquivos da nossa memória todos esses episódios infelizes. Mas a gente aguenta? A gente tem uma tendência de exaltação do mal. O mal que acontece na vida da gente, o mal que acontece na vida do outro, o mal que acontece, né, numa determinada grupo social. E a gente fica comentando, exaltando. O que isto vai? Qual é a consequência disso? Toda vez que eu vou falando no mal, primeira consequência interna, eu vou relembrando toda aquela experiência daquele momento ruim. Quer dizer, naquele momento, foi o momento em que eu sofri o impacto de uma coisa negativa. Então é justo que naquele momento a gente tenha ficado nervoso, magoado, irritado, perturbado, com raiva. Normal. Mas aquilo precisa ter um fim. Se aquilo fica como eu tocando aquela mesma tecla toda hora, eu vou estar ressuscitando todas as emoções ruins que aquilo me proporcionou. E trazer outra vez aquelas emoções ruins e evoca sensações ruins. Porque um pensamento ruim, ele gera uma sensação ruim. Essa sensação ruim me leva a ter uma atitude ruim. Percebe a cadeia? Pensamento, sentimento, ação. Por isso que o primeiro trabalho que o Dr. Bezerra recomenda aqui para nós é um trabalho mental. Precisamos esquecer o mal. Então, ficar relembrando tudo isso, ficar contando para os outros, ficar justificando isso para os outros. Olha o que me aconteceu. Claro que você pode desabafar com um amigo, com um familiar. É justo que a gente faça isso, mas passou aquele momento, nós precisamos esquecer. Porque, do contrário, estamos evocando aquelas sensações, né, horríveis que nos fazem mal, que nos poluem energeticamente e, consequentemente, vão trazer mais energias negativas para nós. Nós atendemos uma pessoa que nos procurou dizendo que tinha sido vítima de um estupro há 15 anos atrás e que ela não conseguia se libertar disto. E aí, então, conversando com ela e trazendo essa receita para ela, e ela disse que todos os dias ela trazia esta recordação daquela cena, que de fato deve ter sido, né, horrível, que de fato foi violenta, mas que precisava ser esquecida. Que eu perguntei para ela, quantas vezes você foi estuprada? Ela disse uma. Eu falei, mentira. Eu falei, há 15 anos você vem se estuprando. O criminoso fez isso uma vez. E você está fazendo isso com você todos os dias da sua vida. Ah, mas como é que eu posso esquecer isto? É claro que esse esquecer não é deletar da memória.
Porque isso vai ficar na memória dela para sempre. Não dá para fazer uma cirurgia no pensamento e tirar esse fato da memória dela. Não, vai estar lá. Quando se fala esquecer o mal, é não evocar o mal. É não chamar o mal. É não reproduzir o mal. É não comentar o mal. Porque aí nós estamos não o esquecendo, estamos puxando. E aí então evocando todo o mal que ele contém. Nós precisamos sair dessa o quanto antes. Não conte as suas histórias tristes. Quem assistiu o filme Nosso Lar aqui? Tem uma cena perto do final em que o espírito Lísias, estavam todos num parque ali, numa praça, ele vira para o André Luiz e fala: André, o mundo precisa de histórias felizes. Todo mundo aqui tem história triste para contar, não tem? Vocês têm ou não tem? Tem. Mas tem história feliz, não tem? Quanto mais eu conto história feliz, mais feliz eu fico. E quanto mais feliz eu fico, mais feliz eu sou. Presta atenção nisto, que aí é a chave de tudo que tem hoje na palestra. Quanto mais história feliz eu conto, quanto mais história feliz eu lembro, mais feliz eu me sinto. E quanto mais feliz eu me sinto, mais felicidade eu atraio. Porque sabe que um dia eu encontrei a Dona Felicidade. E fiz uma pergunta para ela. Dona Felicidade, do que a senhora gosta? Ela disse: eu gosto mais de gente feliz. A felicidade gosta de gente feliz. Ela não gosta de gente infeliz. Ah, mas Deluca, eu estou passando uma infelicidade grande, um problema grande, quer dizer, então a felicidade não gosta de mim? Não é por aquilo que você está passando. É como nós estamos interpretando as coisas que nós estamos passando. Veja o exemplo de Chico Xavier. Quando o repórter Gugu Liberato pergunta para ele: Chico, como é que você se sente com 90 anos de idade, com todas essas doenças? Como é que você se sente? O que nós responderíamos se tivéssemos com 90 anos, tomando 32 comprimidos por dia? O que a gente ia dizer para o repórter? Eu estou mal. Estou já desencarnando. Não sei por que Deus não me leva. Não é? Nós, certamente, me dói aqui, me dói acolá. Né? Ele até brincou com o repórter, depois ele disse assim: nesta altura da vida, eu que sempre cuidei do meu espírito, hoje estou tendo que aprender a cuidar do meu esqueleto. Coisa interessante. Mas a resposta que ele deu foi: o meu corpo não está bem. Está desgastado. Mas eu estou ótimo. Eu estou muito bem. Eu fui dar passe numa pessoa num hospital. Ela estava com câncer, um estágio bem avançado. E eu fui com um grupo de amigos. Fizemos em volta da cama dela para aplicar o passe. E todos consternados com a situação dela. Ela olhou assim para mim, para nós, perguntou: por que vocês estão com essa cara triste?
Eu falei, e agora? O que eu respondo? Eu falei, não, é que eu estou com uma dorzinha aqui, sabe? Ela falou assim, quem está aqui doente sou eu. Não são vocês. Aí eu percebi o seguinte, quem de fato era doente éramos nós. Ela era extremamente saudável. O corpo dela estava debilitado, mas ela tinha uma saúde espiritual. Ela falou assim, quem me dera poder estar aí de pé, como vocês. Ela falou assim, se for para me dar um passe de tristeza, eu não quero. Veja que coisa fantástica isso. Eu percebi que eu estava doente. Eu estava posando de infeliz. E ela lá com todos aqueles tubos, quimioterapia, careca, sorrindo. Sorrindo. Quando tive meu primeiro contato com o Chico Xavier, ele estava ali, quase com 90 anos. Uma pessoa segurando a cabeça dele atrás. Ele não tinha força para segurar a cabeça. E a outra pessoa segurando a mão dele. As pessoas tinham o hábito de querer beijar a mão dele. Então, ele já deixava lá. Os companheiros do centro pedindo para o público, não tirem fotografias dele, porque o flash, ou tirem fotografias sem flash, porque o flash agride muito a visão dele. Ele que já tinha uma visão debilitada. E o povo dava bola? Nada. Parecia a entrega do Oscar, quando os artistas vão chegando assim, todos aqueles repórteres tirando, e aquele povo todo tirando foto. E o Chico ali naquela condição totalmente debilitado. Eu olhava para ele, ele o quê? Sorria. Aquele sorriso, eu falei, mas ri do que esse homem? Ri do quê? Mas ri do quê? Porque ele tinha uma alegria íntima. Ah, mas por que eu estou passando por esse problema? Eu não posso ter alegria. Você não é o seu problema. Esse é o nosso problema. Achar que nós somos o problema. Eu não sou a minha doença. Eu não sou essa minha dificuldade. Eu não sou esse problema que hoje está. Eu não sou isto. Eu não estou me identificando com isso. Porque isto vai passar. Isso é uma nuvem. Atrás da nuvem está o sol. Quem andou de avião já sabe. Já percebeu isso, né? Quando o avião vai furando as nuvens, a primeira vez eu falei, meu Deus, vou chegar em nosso lar agora. Me deu um medo danado, né? Aí passei as nuvens, eu vi aquele céu límpido, o sol, olhava para baixo, nuvem, preta, escura, densa. Então as nuvens estão passando, a doença está passando, a dificuldade financeira está passando, porque tudo venceremos se eu estiver disposto a esquecer o mal. Porque se eu lembro do mal, eu me torno uma pessoa infeliz. E a felicidade não gosta de gente infeliz. Ela gosta de gente feliz. Que está com problema, sim. Que está com dificuldade. Mas que está sabendo governar, administrar, fazer o que tem que ser feito para resolver aquele problema. E não tem tempo para ficar pensando em derrota. Thomas Edison, que foi um dos maiores inventores, cientistas de toda a história, dizem que para chegar ao invento da lâmpada elétrica, ele fez quase que 1000 tentativas. E cada tentativa que não dava certo, e todo mundo o desanimava, larga disso, você não vai conseguir. Ele falou assim,
Não, eu apenas descobri mais uma maneira de como não chegar à lâmpada elétrica. E persistiu. E graças à persistência dele, hoje nós estamos aqui. Numa das tentativas, diz que pegou fogo no laboratório dele. E ele correu para casa chamar a mulher e os filhos. Venham, vamos lá para ver. E chegaram lá, ele falou para a mulher e para os filhos: vejam, que coisa linda que é o fogo. Vocês nunca mais vão ter oportunidade de ver um fogo como este. E no dia seguinte, começou o trabalho de reconstrução. Por quê? Porque na cabeça dele tinha o quê? Tudo venceremos. E eu vou esquecer o mal. Há um pensamento de Meimei que eu gosto muito, já citei aqui, mas vale a pena a gente sempre lembrar. Ela diz assim: vamos esquecer do mal para que o mal se esqueça de nós. Então isso é formidável. Toda vez que a gente evoca o mal se lembra de nós. O mal é a maledicência. É o mal. O pensamento maligno é o mal. O desejo de uma vingança é o mal. Ainda que eu não a faço. Mas se eu já pensei, já estou na onda do mal. E quem vive de braços dados com o mal, mal está. Então nós precisamos varrer. A partir de hoje, todo mundo vai fazer um trabalho aqui de jogar no lixo. Tem uma música daquela cantora Sandra de Sá. Qualquer dia eu vou colocar aqui nessa música. Não vou colocar hoje, porque a costela está meio doendo, porque, né? Joga fora no lixo. Então esse é o trabalho espiritual que nós vamos fazer na hora do passe. Os mentores vão passar com um saco de lixo, e a gente, na hora que o passista estiver lá, você vai mentalmente vendo que tem um saco de lixo na sua frente, você vai jogar todo o mal. Vai jogar todas as suas mágoas. Vai jogar fora suas mágoas de pai e de mãe. Vai jogar fora mágoa de marido e de esposa. Esse vai precisar de muito saco. Não é? Vai jogar todas as suas culpas, porque culpa também é um mal. Por que culpa é um mal? Porque é um julgamento, é uma condenação. E Jesus falou para nós o quê? Não julgueis. Não vamos nos julgar. Não vamos nos condenar. Faz parte do nosso aprendizado ter errado. Aliás, viver na terra não querendo errar, eu diria que é uma das atitudes mais orgulhosas que uma pessoa pode ter. É um perfeccionismo. Tem algum perfeccionista aqui? Não. Levanta a mão, quem é perfeccionista? Vamos ver. Tem mais enrustido aí, estou vendo. Tem mais. Então. É o orgulho. E orgulho é um mal. Como é que eu posso trocar isso aí? Vou trocar pela humildade. E perdoo. Só perdoa quem é humilde. Orgulhoso é prepotente, arrogante. E ele então é o pior torturador de si mesmo. Porque ele não admite que ele erra. Então vive no processo de culpa. E toda pessoa que é culpada, qual é a consequência? Fulano é culpado. O que a gente faz? Qual é a consequência para alguém que é culpado? Condenação. A própria mente já vai... Você é culpado, então você precisa ser punido. E essa punição vem em forma de doença, e nada dá certo para mim.
Vai ver se não é uma culpa que está lá martelando você. Porque o culpado não tem direito de ser feliz. O culpado não tem direito, né, que as coisas progridam na vida, porque ele é um culpado. Ele precisa pagar os seus débitos. Quando Jesus falou o seguinte: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Ou seja, eu quero amor, eu não quero sacrifício. Para que sacrificar? Não é isso que Deus quer? Ficar de joelho no milho? Acho que Deus está feliz. Está no milho. Ai, que legal. Está subindo a escadaria da penha. Está ralando todo o joelho. Está chicoteando. Não, Deus quer o que a gente ame. Seja feliz. Errou, se renove. Faça diferente. É só isso que Deus quer. Então vamos esquecer o mal. Precisamos fazer uma faxina grande, hein? Quem tem mal para esquecer hoje? Levante a mão, vamos ver. Quem não tem, vai desencarnar hoje mesmo. Porque a Terra é um planeta de purificação. É só quem está manchado com o mal que vive aqui na Terra. Os que não estão, fiquem tranquilos, estão aqui por engano, vão desencarnar hoje mesmo, né? Vou fazer a pergunta outra vez, para os mentores verem direitinho. Quem está com mal, levante a mão. Nossa, glória a Deus. Aquela senhora até se levantou. Tá duro aí, né, filho? Anda até curvado, dá dor na coluna. É muito mal nas costas carregando, né? Há uma passagem do Evangelho em que, vocês lembram, quando o povo queria jogar a pedra na mulher adúltera? Vocês lembram disso? Todo mundo com pedra. E foi Jesus que falou: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E aí todo mundo foi largando as suas pedras. Está lá no Evangelho. Dizem que primeiro, quem jogou primeiro foram os mais velhos. Por que será, né? Os mais velhos. Vê que como eu falei de mal, aquela senhora já levantou logo, né? Me fez lembrar essa cena, né? Os mais velhos. Certamente porque eles tinham o quê? Vamos ficar com essa versão, então. Né? Então vamos tirar as nossas pedras. As pedras que nós estamos jogando nos outros e as pedras que nós estamos jogando em nós. Nós estamos jogando pedra em nós. Sou culpada. Errou. Tem humildade para reconhecer, errei. Muitas vezes a gente não erra dolosamente. Muitas vezes a gente machuca, o outro faz alguma coisa errada, não é porque quis fazer aquilo. A gente achou que naquele momento estava agindo da melhor forma possível. Hoje, se tivéssemos a cabeça de hoje, não teríamos feito daquele modo. Mas só que naquele momento eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então não é humano, não é justo eu me tratar desse jeito, porque Deus não quer isso de mim. Deus não tem caderninho lá com nome vermelho anotado de ninguém. Então vamos esquecer esse mal. É o primeiro ponto do Dr. Bezerra. O segundo ponto que ele fala é uma decorrência natural. Esqueça o mal. O segundo ponto, creia no bem. Crer no bem. Se ele dá isso como receita, é porque nós estamos muitas vezes crendo no mal, na força do mal. Como nós temos que crer no bem. Crer no meu bem. Não é no seu marido, é no seu bem mesmo. Né? Crer que eu vou chegar à vitória, que eu vou melhorar, que dias melhores virão, que a saúde vai melhorar, que as finanças vão melhorar, que os meus relacionamentos vão, né,
melhorar, que eu vou viver uma vida, se não absolutamente perfeita, mas uma vida muito melhor do que eu estou vivendo hoje. Porque eu creio no bem. Se Dr. Bezerra manda crer no bem, para que fim que é? Para depois a gente ficar decepcionado? Não. Se ele manda crer no bem, é porque ele entende, da altura da sua elevação espiritual, que o bem é algo que pode entrar na nossa vida, é algo concreto, não é uma promessa vazia. E para entrar no bem eu preciso crer. Crer que eu posso, crer que eu consigo, crer que eu mereço. E aí está um ponto importante, que muitas vezes eu vejo que nós temos uma certa cultura de desmerecimento. E isso começou muito com a nossa educação religiosa, ancestral. Que nós já nascemos com pecado. Por conta lá da história da maçã, do Caim e Abel. Todo mundo tem um pecado original. Então, se você é pecador, pecador merece o quê? O que iam fazer com a mulher adúltera? Apedrejar. Quer dizer, o pecador merece o pior. Não é? Está na nossa cultura religiosa, está lá no nosso inconsciente. Que as pessoas precisam fazer adorações e penitências a Deus, para Deus não castigar. Porque nós merecemos o castigo, porque já somos filhos do pecado. Isso não resiste a uma análise mais racional. Então precisamos crer no bem, crer, acreditar. Isso é fundamental. O nosso tratamento espiritual aqui no centro não vai dar certo se a gente não acreditar que ele vai dar certo. Se você não acreditar no tratamento que está fazendo com o seu médico, não adianta. Se você não acreditar em você mesmo, não vai dar certo. Grande parte dos nossos problemas é descrença, desconfiança de nós mesmos. Não acreditamos no nosso potencial, na nossa capacidade. Nós desconfiamos de nós, não apostamos em nós, não nos bancamos. Achamos que os outros podem, menos nós. Morremos de inveja. Ai, como eu invejo fulano, beltrano e cicrano, que vai lá e fez, aconteceu. Ué, por que você não pode fazer a mesma coisa? Nós não somos feitos da mesma matéria? Por acaso Deus, quando criou fulano, não colocou as mesmas coisas que ele pôs nele e não pôs em mim? Se ele posso, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também sou capaz de conseguir. Eu não sou menos do que ninguém. A gente aprende que a gente não deve se colocar como superior a quem quer que seja, mas não somos inferiores a quem quer que seja. Jesus jamais se colocou nessa posição de superioridade. Aliás, tem uma passagem dele muito intrigante, em que ele estava junto com os seus discípulos e levaram aos discípulos um moço que estava com um espírito endemoniado. E os discípulos tentaram expulsar aquele espírito e não conseguiram. E o pai do rapaz foi reclamar com Jesus. Você veja, não tinha Código de Defesa do Consumidor, mas já tinha esse negócio de reclamação. Foram falar com Jesus, os teus discípulos não curaram meu filho. Aí Jesus falou, o que foi que aconteceu? Jesus, nós estamos aqui tentando, mas não conseguimos. E aí Jesus tem uma palavra forte. Ele falou assim, vocês não conseguiram porque vocês não têm fé.
E aí Jesus ficou irritado. Está lá no Evangelho, você confira isso. Jesus falou assim: meu Deus, até quando eu vou ter que aturar vocês? Sem fé. Né? Até quando eu vou ficar suportando vocês? Eu acho que Jesus até hoje já perdeu os cabelos. Vocês estão pedindo coisa para mim que vocês já podem fazer. Vocês ficam bancando de coitadinho para vocês não terem o trabalho de fazer o serviço. Mas vocês já podem fazer. A maioria das coisas aqui, dos nossos problemas, não depende da ação dos espíritos. A maioria depende de nós. Então a gente precisa se erguer. Veja que coisa bonita. Esqueci todo o mal, esqueci todas aquelas melecas, aquela coisa nojenta, sujeirada, aquelas coisas que eu fico toda hora lembrando. Aí eu dou um passo. Eu posso. Eu creio. Eu mereço. Deus está apostando, investindo. Vai lá, anda, corre que você vai ganhar esse negócio. Deus poderia dar. Poderia. Mas se a gente já pode fazer isso por nós, Deus não faz. Porque Deus quer que a gente o quê? Reconheça. Como Jesus disse para os discípulos: vocês podem fazer muito mais do que eu faço. Olha a canelada que Jesus deu. Jesus era bonzinho, mas ele também falava as dele. Vocês podem fazer muito mais do que eu faço. Por que não faz? Porque não confia. Porque não se acha muitas vezes merecedor. E aí então vamos para a terceira parte que o Dr. Bezerra diz assim. Então, primeiro passo, esquece o mal. Segundo passo, creia no bem. E terceiro passo, ele fala, servir com amor. Então, as duas primeiras partes são trabalhos mentais. Limpa o mal, põe o bem no lugar. Trabalho mental, puramente mental. Mas aí tem a terceira parte. Eu vou servir com amor. Servir é uma proposta também desafiadora para nós, porque quase todos nós estamos esperando o quê? Sermos servidos. No lar queremos ser servidos. Num relacionamento amoroso queremos ser servidos. No trabalho queremos ser servidos. Que os outros façam. Mas a proposta de Dr. Bezerra, que no fundo é a proposta de Jesus, quando ele disse: quem quiser ser o maior, que seja aquele que serve. Veja hoje como muita gente quer no mundo, né, profissional. Todo mundo já quer entrar numa empresa para ser o quê? Chefe, diretor. Todo mundo já quer ser da diretoria. Não é? Porque fazer uma tarefa menor é considerado o quê? Subalterno. Imagine se eu sirvo para fazer tal coisa. E muita gente que quer vir trabalhar aqui no grupo, quer chegar aqui, não quer lavar banheiro. Quer subir aqui no palco para falar. Né? E se ele não lava banheiro, não serve. Porque é da mesma importância lavar o banheiro. Você imagine os senhores aqui sentados na palestra, eu tentando convencer os senhores, fazendo uma higiene mental com vocês, e aquele cheiro do banheiro vindo. Quem é que vai prestar atenção na palestra? Ou se você quiser usar o banheiro por uma necessidade, chega lá, aquilo está imundo, emporcalhado, como é que vai ser? Vai sair com nojo, vai dizer que vai ter náusea. Todo trabalho aqui é importante.
No mundo também é a mesma coisa. Aquele que serve, ele está em consonância com a energia divina, porque Deus está nos servindo até hoje. Já pensaram nisso? Um dia eu estava pensando, Deus está nos servindo até hoje. O ar que nós respiramos, a água, o trigo, as árvores, o sol, a lua, os mares. Deus continua nos servindo. Há mais alegria em servir do que ser servido. Toda vez que eu me ponho na condição de ser aquele que serve, eu entro em consonância, eu entro em ressonância com as leis divinas, com o amor de Deus. Então a energia divina me favorece. A energia divina abre caminhos, porque Deus precisa de gente no mundo que serve. E agora é um momento muito importante para nós. O nosso tratamento espiritual que vai dar certo ou não, dependendo dessa atitude que a gente vê aqui como servidor. Que quando se fala em servir, se pensa em servir a alguém. E quando eu penso em servir a alguém, isso significa que eu preciso estar esquecendo um pouco de mim mesmo. E talvez esteja aí a solução para grande parte dos nossos problemas. Esquecer de nós. Quando nós estamos muito voltados para nós mesmos, para o meu problema, minha doença, o meu caso, o meu emprego, a minha família, enquanto nós ficar nesse circuito dentro de nós mesmos, nós não vamos curar nada. Não vamos resolver nada. Nós precisamos sair de nós. Nós precisamos nos esquecer. Quando a gente se esquece no serviço ao outro, quando a gente se esquece no trabalho da caridade, nós automaticamente vamos entrando no psiquismo divino. Os nossos problemas vão sendo naturalmente resolvidos, minimizados. E é isso que nós aqui do grupo sentimos, e eu tenho certeza que cada um aqui também sente quando tem essa experiência. Quando nós estamos pensando muito em nós, é a pior fase. É a fase que a gente está mais obsediado, está mais perturbado. Esqueça um pouco de você. Pense em alguém que sofre mais do que você. Pense em alguém que daria tudo para não estar no seu lugar. Tem gente que quer entrar aqui e às vezes tem vergonha de entrar porque não tem roupa para entrar. Tem gente que gostaria de estar no teu lugar, no teu emprego, na tua posição. Gostaria de estar no teu corpo. Ah, mas dói aqui, troca com ele. Vamos lá no hospital hoje. Pergunta para cada paciente que está lá internado. Você quer trocar? Não é? Teve uma vez que eu estava nessa fase, muito assim, dentro de mim, eu, reclamando. E aí então, o pai Joaquim me apareceu. Ele falou, o que foi, filho? Falei, você vê como é que está minha vida? Me queixei. Eu falei, o senhor tem alguma solução? Ele falou, tem. Tem, meu filho, qual é? Ele falou, se mata. Se mata, meu filho. Dá lugar para outro. Eu falei, o senhor está falando sério? Eu falei, e não conte comigo. E não conte comigo que eu vou te receber num umbral, não. Você se vira lá. Se está tão ruim aí, está cheio de espírito querendo tomar no seu lugar. Eu mudei de opinião. Na mesma hora. Não é? Quantos espíritos estão querendo vir aqui? Ter essa oportunidade que nós temos? Está difícil, tem problema? Tem. Graças a Deus tem.
Porque o problema faz a gente se virar. E através de se virar, quando a gente começa a olhar para o problema do outro, olhar para o outro, cuidar do outro, ter um interesse pelo outro, isso vai facilitando as coisas. Aí eu trabalho para Deus. Isso me fez muito bem, porque eu via muitas coisas erradas no meu ambiente de trabalho, e começava a reclamar. E um dia o pai Joaquim me disse assim: meu filho, você trabalha não para o teu patrão, você trabalha para Deus, porque foi Deus que te colocou nessa posição. Se você está reclamando, reclame com Ele, porque é Ele que paga o teu salário. Isso mudou muito a ótica. Então, quando chega uma pessoa para eu atender, eu falo assim: eu não estou trabalhando para mim, estou trabalhando para Deus. Deus mandou essa pessoa aqui para eu poder atendê-la. Então isso modificou a minha visão, a minha maneira de trabalhar. Então eu vou procurar atender bem aquela pessoa, porque amanhã ela vai falar para o chefe: Deus, obrigado, Senhor, porque hoje eu fui lá no fórum e fui atendido por um homem bom, e Deus paga o meu salário. Eu fui naquela mecânica, fui entendido por um mecânico ótimo. Aí você encontra um amigo: você conhece um mecânico? Conheço, um ótimo. Quando ele fala é um ótimo, aquilo é uma bênção para a nossa vida. Quantos ótimos estão chegando para nós? Quantas pessoas estão falando bem de nós, pelas coisas boas que a gente fez? É assim que Deus vai mudar o mundo. Colocou nós aqui para terminar o serviço que Ele começou. Deus escalou cada um de nós para ser servidor, não para ser servido. E aí está a grande libertação. Quando a gente começa a receber os ótimos da vida, aquilo repercute como bênção, como vibração, como saúde, como alegria, curando automaticamente muitas doenças. Porque a gente fala que tudo está ótimo. Fala isso para você agora. Tudo está ótimo. Não. Você não botou fé nisso. Olha para o teu problema. Fecha o olho. Olha para o teu maior desafio no momento. E diga assim lá de dentro. Puxa lá de dentro assim, ó, aquela coisa que vem subindo, e diga: tudo está ótimo, porque eu sou ótimo. Vamos lá, eu sou ótimo. Se você acreditar nisto, e quando for executar a tua vida, em tudo que você fizer, eu sou ótimo, tudo vai ficar ótimo para nós. Beijo no coração.